Uma vez, nos foi pedido que conversássemos hoje sobre o capítulo 28, capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o último capítulo, que é aquele capítulo que trata das preces, né? Aí, a estrutura do capítulo 28 começa aí. E, para aqueles que já leram o capítulo, sabem que é um capítulo extenso. Aí, vejam lá. Ele se divide aí numa primeira parte, com preces gerais, onde Kardec conversa conosco sobre a oração dominical, sobre o Pai Nosso, né? Depois fala sobre as reuniões espíritas e tem algumas preces destinadas aos médiuns. Depois, preces por aquele mesmo que ora. Aí temos várias preces por quem ora, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, 11 a 14 é o número dos itens, são 84 itens. Depois, para afastar os maus espíritos, e vai seguindo, para pedir corrigenda de um defeito, para pedir a força para resistir uma tentação, pela ação de graças por uma vitória alcançada sobre uma tentação, para pedir um conselho nas aflições da vida, a ação de graças por um favor obtido, ato de submissão e de resignação, num perigo iminente. Então, prece por quem está orando, né? Ação de graças por haver escapado a um perigo, na hora de dormir, prevendo a morte próxima. Depois, as preces que nós fazemos pelos outros, por alguém que está em aflição, a ação de graças por um benefício concedido a outrem, pelos nossos inimigos, pelos que nos querem mal, a ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos, pelos inimigos do Espiritismo, por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante. Depois, uma quarta parte, prece pelos que já não são da terra, né? Por alguém que acaba de morrer, por alguém que acaba de morrer, pelas pessoas a quem tivemos afeição, pelas almas sofredoras que pedem preces, por um inimigo que morreu, por um criminoso, por um suicida, pelos espíritos penitentes, pelos espíritos endurecidos. E, finalmente, a quinta parte, preces pelos doentes e pelos subsidiados, né, de maneira que fazem 84 itens. Olha, eu me confesso incapaz de falar sobre os 84 itens em apenas 45 minutos, 50 minutos. Então, eu disse, bom, o que nós vamos fazer? Eu resolvi escolher, logo lá no início, né, falarmos sobre um dos aspectos que eu considero mais consoladores que a nossa doutrina aponta, que é o fato de nós sabermos que temos espíritos guardiães, anjos guardiães, espíritos de guarda, anjos de guarda, seja lá a denominação que quisermos dar, mas sabemos que a bondade de Deus é tão grande que nos permite ter ao nosso lado, mesmo nos momentos de maior solidão, nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de maior desespero, termos junto de nós, sempre designado, um amigo que estará sempre pronto a nos aconselhar a seguir caminhos que sejam aqueles caminhos que nos permitirão cumprir com o compromisso que assumimos nessa encarnação. Então, eu resolvi falar hoje apenas por um aspecto desse capítulo 28, que é falar sobre os anjos guardiães, né? Falar sobre os anjos guardiães, porque acho que esse aspecto é um aspecto, conhecer mais esse aspecto, é um aspecto que nos consola, é um aspecto que nos dá, só solidifica a nossa fé, só nos dá, portanto, só aumenta a nossa admiração, o nosso amor pelo Criador, que não nos deixa desamparados. Nos momentos mais difíceis, teremos sempre junto de nós o nosso Espírito Guardião. Basta que nós saibamos sintonizar com ele. Então, para que nós possamos ter acesso constante a esse Espírito amigo que está junto de nós, foi que eu concentrei o meu estudo da tarde de hoje. Saber o que a doutrina fala sobre os espíritos guardiães.
para que nós saibamos o limite dessa ajuda que está à nossa disposição. Como nós sabemos, todos esses itens aí que estão no capítulo 28, eles são precedidos de um preâmbulo, onde Kardec fala um pouquinho sobre o que nós estamos querendo, sobre o que ele está abordando, sobre o assunto que ele está abordando. Depois, então, ele coloca 1, 2, 3 preces, dependendo do assunto, dependendo do tipo de prece que nós queremos, que nós estamos precisando encadear. Não são preces para nós decorarmos, né? Não são preces para nós colocarmos ipsilíteres quando quisermos nos referir ao assunto de que trata. Quando formos pedir por alguém, por exemplo, nós não precisamos seguir exatamente o que Kardec fala. O que Kardec pretende é nos dar uma linha geral de como a prece deve ser realizada. Mas o que vale na prece é a nossa intenção. Não é tanto as nossas palavras, não são tanto as nossas palavras, é muito mais a nossa intenção, né? O nosso sentimento, o sentimento que a gente coloca na prece é que é importante. Não é o número de palavras, não é, portanto, a forma, é o sentimento que a gente coloca nas nossas palavras. Então, falando especificamente sobre os anjos guardiães, está aí, né? Primeira coisa a gente fazer é a diferença, né? Muita gente fala anjo da guarda, né? Não é muito importante, mas se nós falamos o idioma português, né, o português brasileiro, nós precisamos saber que não é anjo da guarda, é anjo de guarda. Esse seria o correto. E eu digo ali por quê? Porque guarda é vigilância desempenhada por uma ou mais pessoas. Então é anjo de guarda. Quer dizer, o anjo é um espírito que está ali vigiando ao nosso lado, nos ajudando. Não é o anjo da guarda. O anjo da guarda é aquele que pertence a um serviço de vigilância. Então temos aí a guarda do quartel, por exemplo, né? A guarda municipal, a guarda civil. Temos diversas guardas. Aí seria anjo da guarda, né? Nós temos até alguns companheiros que pertencem a essas atividades, a essas corporações aí, que realmente honram a sua função e são verdadeiros anjos no desempenho das suas funções, né? Poderiam ser chamados de anjos da guarda, mas aquele companheiro que fica junto de nós é anjo de guarda. Se vocês forem ao original francês do livro, vai falar em anjo de guarda, não vai falar em anjo da guarda, mas na hora de traduzir o pessoal flexibiliza e fala anjo da guarda, né? Até por influência também dos nossos irmãos católicos. Eu acredito que todo mundo, ou a maior parte de nós, tem um pezinho na Igreja Católica. Na Igreja Católica é anjo da guarda, né? Mas o correto seria anjo de guarda. Mas esse detalhe, coloquei porque achei interessante. Curiosamente, eu peguei duas traduções. Uma tradução estava anjo de guarda, a outra estava anjo da guarda. E aí, qual é o certo? É anjo de guarda ou é anjo da guarda? Faz diferença uma coisa ou outra? E resolvi fazer essa colocação aí para nós iniciarmos nosso estudo. Bom, o Evangelho e o anjo de guarda, ou guardião, o espírito guardião. Há quem prefira fugir, portanto, a expressão anjo de guarda. Coloca espírito guardião, né? Ou simplesmente guardião. Primeira coisa consoladora que a doutrina nos prega, e isso está no Evangelho, está nesse preâmbulo, quando Kardec fala sobre os anjos de guarda, é que todos nós temos ligados a nós, desde o nascimento, um espírito bom que nos tomou sob a sua proteção. Isso não dá um alívio para a gente, né? Tem alguém aí que cuida de nós, né? Às vezes a vida nos reserva tantos reveses. Ih, rapaz, caiu um negócio aqui. A vida nos reserva tantos reveses e a gente fica pensando, puxa, eu estou sozinho. Nunca estará sozinho, é melhor ficar sem isso aqui. Nunca estará sozinho, porque
pelo menos existe alguém que foi designado. Quais as características desse alguém que foi designado? É alguém da nossa família, é alguém que nos conhece há muito tempo, portanto, é uma pessoa desconhecida que aceita o encargo de vir ao nosso encontro. Como é esse espírito? Quem é esse espírito guardião? Quem é esse espírito guardião? Eu, às vezes, não gosto de trabalhar com transparência, porque aí as coisas vão vindo na minha cabeça. Eu vou puxar uma tabelinha que está lá no final. Deixa eu chegar lá. Então vamos ver aí. Quem é o espírito guardião? Alguns espíritos guardiães famosos aí, tá? Espírito guardião, espírito protetor, né? Anjo de guarda, como nós acharmos melhor. Então, por exemplo, Estevão vai ser o espírito protetor ou o espírito guardião de Paulo. Quem lê o livro Paulo e Estevão vê que depois de toda aquela perseguição que Saulo, ainda não Paulo, Saulo de Tarso, o doutor da lei, move contra Estevão, levando Estevão ao apedrejamento. Estevão é, portanto, morto por uma ação direta de Saulo de Tarso, empenhado em eliminar os cristãos, né? Depois que ocorre a morte de Estevão, é que vem, portanto, Saulo de Tarso saber que Estevão é o nome cristão de Gesiel, aquele que é irmão de Abigail, o amor da vida de Saulo, e, portanto, isso gera um tremendo baque na vida de Saulo de Tarso, né? Então, mesmo depois de perseguir Estevão, né, de conseguir a morte de Estevão, Saulo continua as suas perseguições até que ele se encontra com Jesus às portas de Damasco. Mesmo nesse aspecto aí, mesmo depois de tudo isso, nós vemos no livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, um dos livros mais belos da literatura espírita, nós vamos ver que Estevão vai se apresentar ao longo da história como um espírito guardião de Paulo. Quando Saulo se transforma em Paulo e se transforma no defensor do cristianismo, no grande propagador do cristianismo, então nós vamos ver que Estevão vem ao encontro de Saulo, agora Paulo, para ajudá-lo na sua tarefa. Tá? Então, no livro Paulo e Estevão, a gente vê essa mudança, né? O momento em que esse espírito guardião passa a ser Estevão. Daí para frente é Estevão que vai ficar junto de Paulo, ajudando-o na tarefa de divulgar o cristianismo, né? É uma obra muito, muito linda. Esse é um exemplo, né? Outro exemplo que nós podemos dar é o exemplo do Espírito Verdade e do Espírito Zéfiro. São dois espíritos, né, que se apresentam não como espíritos guardiães, mas como espíritos protetores do próprio Allan Kardec. Tanto que é o Zéfiro que diz para Kardec, né, diz para Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o professor Rivaio, que no passado eles tiveram uma encarnação juntos na Gália e que, portanto, naquele momento, Hippolyte Léon Denisard Rivaio chamava-se Allan Kardec, né, que era um druida, era um sacerdote, portanto, lá entre os gauleses, né, de maneira que o nosso querido Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na hora de lançar a codificação espírita, com o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, ele, que era um homem conhecido na sociedade francesa, ele abdica de colocar o seu próprio nome como autor do livro, até porque ele não era autor do livro. Os autores dos livros, o autor dos livros eram os espíritos, né? Os autores eram os espíritos, e colocam, portanto, o Livro dos Espíritos como título, e aí então Hippolyte Léon Denisard Rivaio, num gesto de humildade, para que as pessoas que fossem ler o livro não se sentissem influenciadas pelo peso do nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, na sociedade francesa,
Ele, que era um professor conhecido, autor de várias obras, inclusive obras adotadas nas escolas francesas, então ele adota o nome de Allan Kardec, que era alguém desconhecido para aqueles que fossem ler o livro, né? E aí nós temos o Espírito Verdade, ou o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade. A gente encontra as três colocações nos livros da codificação. Esse Espírito, então, é o instrutor, é o guia espiritual, é o protetor do nosso querido Allan Kardec. Outro exemplo, Santo Agostinho e Jesus Gonçalves, né? Santo Agostinho e Jesus Gonçalves, está ali, ó. Isso no livro A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, a gente vê esse episódio, né? Nós sabemos que Jesus Gonçalves, antes de ser o leproso que viveu aqui no Brasil, lá na colônia de rancenianos do Borembi, em São Paulo, ele foi, numa encarnação bem recuada, ele foi Alarico, né? Alarico, que foi o rei daqueles povos bárbaros que invadiram a Europa e conquistaram, inclusive, Roma, né? Alarico foi que conquistou Roma. E naquela época em que Alarico acampa as portas de Roma para conquistar Roma, no momento que precede a conquista, Agostinho, que na época era bispo de Hipona, vem até Alarico e diz para Alarico que, já que ele ia invadir Roma, tudo bem, era inevitável, ele reunia a maior força militar para isso, mas que ele, por favor, poupasse as mulheres e as crianças de Roma, que eram indefesos diante daquela força que iria invadir Roma, né? Aquela força que iria destruir tudo. Alarico considera um abuso de Agostinho fazer isso diante dele e determina que um soldado, né, tire a vida de Agostinho. Aí o soldado diz para o Alarico: não, eu não vou fazer isso não, porque dá azar fazer isso com um sacerdote, com um padre. O senhor quiser que faça. Né? Me lembra aquela passagem que a gente sempre conta nas palestras, o expositor conta, né? Diz que o rapaz estava dormindo na primeira fila e aí o expositor vira para o que está do lado e diz: por favor, acorde esse que está aí dormindo do seu lado aí, para que ele preste atenção na palestra. Aí o sujeito para o qual o orador estava se referindo, tinha dirigido a palavra, disse: eu não, o senhor que quiser que acorde, o senhor que fez ele dormir, né? Então fez a mesma coisa o soldado com Alarico: o senhor se quiser que mate, né? Eu não vou matar porque dá azar matar padre. E o Alarico não matou também, né? Agostinho retorna para Roma e Alarico invade Roma e não toca em nenhuma das igrejas de Roma. E nas igrejas de Roma, Agostinho tinha feito abrigar as mulheres e as crianças. Quer dizer, as mulheres e as crianças se salvam, graças à iniciativa de Agostinho. Pois esse Agostinho, mais tarde, Santo Agostinho, mais tarde canonizado pela Igreja Católica, né? Esse Agostinho aqui vai se tornar o espírito guardião do nosso querido Alarico, ou melhor, do nosso querido Jesus Gonçalves, né? Ele vai cuidar do Alarico, vai levá-lo até a encarnação de Jesus Gonçalves, quando Jesus Gonçalves, então, se recupera, né, plenamente dos seus atos do passado. E Jesus Gonçalves, o Alarico, ele teve várias encarnações, né, em que ficou em corpos que não podiam expressar toda a sua capacidade, toda a sua inteligência, corpos de crianças especiais ou excepcionais, como vocês prefiram chamar, né? Então é isso, né? O nosso querido Jesus Gonçalves. O Jesus Gonçalves tem também, ele se torna espírita, era um espírito revoltado, né? Porque ele já se torna ranceniano já com uma certa idade, 30 e poucos anos. Ele era um homem bonito, forte, vistoso, e de repente
ele fica leproso. Então ele se torna um pouco revoltado, bastante revoltado. E na colônia do Morumbi, né, dizem os livros a respeito da vida dele, esse Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, que ele tinha uma dor constante no estômago. E num determinado momento da sua trajetória, ele faz uma prece e diz: se Deus realmente existe, eu vou colocar esse copo de água aqui, que coloque nesse copo de água o remédio que eu preciso para que essa dor cesse, que eu vou beber em seguida. E que se essa dor passar, bem, aí eu acredito em Deus e vou me converter, portanto, à doutrina espírita. E ele faz isso, faz a prece, né, bebe a água e a dor desaparece. E ele se torna o maior divulgador da doutrina espírita naquela instituição de Rancenianos. Bem, outro exemplo aí, o próprio Kardec, né, Hipólito Leon Denis Arrivaz, tem uma passagem no livro Cartas e Crônicas, que é um livro de Irmão X, né, no nosso Humberto de Campos, tem uma passagem que diz bem que no momento que Kardec começa a se preparar para reencarnar, é o momento em que Napoleão, né, já sem a sua assistência espiritual, Napoleão desanda a fazer bobagem, né? Mas fica ali uma referência entre linhas, né, assim, bastante clara para mim, de que Kardec vinha cuidando de Napoleão, para que Napoleão fizesse da França uma França forte, capaz de levar o progresso social a toda a Europa. E a partir do momento que Kardec começa a reencarnar, e vai reencarnar em 1804, nesse momento Napoleão se faz coroar imperador, e nesse momento ele esquece o seu compromisso espiritual. Herculano é o guia espiritual do Segismundo, no livro Missionários da Luz. A gente vê o Herculano, que é o assistente espiritual, ou instrutor espiritual, no livro, cuidando da reencarnação do Segismundo, aquele companheiro que precisava reencarnar, porque ele fazia parte de um triângulo amoroso na encarnação anterior. Os seus pais de agora eram, no passado, né, seus conhecidos, e havia um triângulo amoroso, Segismundo, né, e aqueles que viriam ser seus pais. Temos aí o Emmanuel, né, como uma espécie de espírito protetor de Chico Xavier, né, coordenador de toda a obra espiritual, toda a obra que passou pelas mãos de Chico. Essas biografias de Chico falam. Ismael, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, designado como espírito protetor. Então, meus amigos, nós temos aí vários exemplos de espíritos protetores que a história nos coloca, né? Então, vejamos aqui, voltemos lá ao ponto que nós estávamos falando. Então, todos nós temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito protetor. Mas como nós vimos ali nos exemplos, esses espíritos protetores, ao longo da nossa caminhada, se nós começamos a evoluir mais do que do que nós havíamos planejado, né? Estamos indo muito bem, indo além, merecemos uma assistência melhor, esse espírito guardião pode ser substituído. Porque uma característica do espírito guardião também, né, é de que ele é superior àquele que é protegido, né? O espírito guardião ou o espírito protetor, ele tem que ser superior, hierarquicamente superior ao protegido, para que ele possa ter autoridade moral para influir sobre o protegido, né? Então, no momento em que nós começamos a fazer as coisas certas e a nossa evolução espiritual começa a ficar de tal modo maior do que a do nosso próprio espírito designado quando nós nascemos, nós então precisamos de outro. Foi o que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele tinha um espírito guardião. Esse espírito guardião estava junto dele, mas quando ele conhece Jesus, resolve abraçar o cristianismo, é necessário que alguém de uma envergadura espiritual ligeiramente superior a dele venha para junto dele. E Estevão, então, passa a ser daí para frente
do seu espírito protetor, né? Quer dizer, Estevão, naquele momento ali, ele tinha um progresso espiritual maior do que o de Paulo. O que não significa que ao final da encarnação de Paulo, Paulo talvez não o tivesse superado, né? Porque realmente a transformação de Paulo é assim, absurda, né? É difícil um espírito conseguir uma transformação tão grande. Os livros espíritas nos dizem que a transformação maior do que a de Paulo somente foi a de Maria de Magdala. Maria Madalena teria tido uma transformação maior do que a de Paulo. Mas isso é uma questão, assim, por pouca diferença de um do outro, que os dois tiveram uma transformação muito grande após conhecerem Jesus e após se embrenharem na divulgação do cristianismo. Seguindo ali o nosso roteirinho, então, né? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz isso, né? Que esse Espírito Guardião desempenha junto a nós a missão de um pai para com seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso através das provações da vida. Fica feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. É exatamente como acontece conosco, que já somos pais, né? Quando procuramos orientar nossos filhos e ficamos felizes vendo que nossos filhos estão seguindo o caminho do bem, estão seguindo aquele caminho que nós apontamos como sendo um caminho bom para que eles sigam, né? E ficamos tristes quando vemos que eles enveredam por caminhos inadequados, né? Atrasando o seu progresso espiritual. E da mesma forma como nós, pais, se fizermos o nosso papel de pais, orientando bem os nossos filhos, não seremos responsabilizados aos olhos de Deus. Quer dizer, a responsabilidade por seguir caminhos errados é dos filhos e não nossa. Se nós seguimos o caminho, se nós demos a orientação correta, não podemos ser responsabilizados. Também o Espírito Guardião não vai ser responsabilizado se nós desandarmos a fazer bobagem, né? A responsabilidade é nossa, porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, seguindo, qual o nome desse Espírito Guardião? Eu citei ali alguns nomes, mas qual o nome do seu Espírito Guardião, do meu Espírito Guardião, né, do Espírito Guardião de cada um de nós aqui nesta tarde? Será que é importante para nós? Isso não interessa, né? É o que o Evangelho fala para nós. Nós podemos chamá-lo pelo nome que quisermos, né? Podemos chamar, por exemplo, de Fabiano, né? Já que nós estamos aqui na casa de Fabiano. Podemos chamá-lo de Eurípides Barçanufo, que é o mentor lá da minha casa espírita, da casa espírita que frequentamos, né? Podemos chamá-lo de Bezerra de Menezes, como tantas pessoas fazem. Não é necessário, né, que nós saibamos o nome, né? Não devemos ter esta preocupação. O que devemos é ter a preocupação de dirigir para esse Espírito Guardião, para esse amigo querido do nosso coração, uma mensagem sempre de amor, uma mensagem sempre de confiança, né? Buscarmos a sintonia com eles, para que, através dos nossos canais mediúnicos, né, que todos nós somos médiuns, todos nós recebemos intuitivamente essas orientações do nosso Espírito Guardião, nós possamos receber as orientações corretas. Silenciar a nossa mente para receber a orientação correta, né? Então é isso. Esse Espírito Guardião, como disse ali anteriormente, é sempre um Espírito superior. Aqui é bom a gente deixar bem claro que não é um Espírito superior, Espírito puro, né? É um Espírito superior um pouco mais evoluído do que o encarnado. Então, um pouco mais evoluído do que cada um de nós. Não é já um espírito superior no sentido de ser um espírito já lá no topo da escala espírita, né? Ser um espírito superior realmente, que é um dos últimos degraus da escala espírita, que antecede a espírito puro. Nem tão pouco espírito puro, é ligeiramente superior a nós.
É bom que a gente saiba, não confunda, né? Espírito superior, espírito guardião com o espírito protetor. Aí a gente coloca, o Evangelho coloca para nós, que o espírito protetor, nós podemos ter alguns menos elevados, mas não menos bons e não menos magnânimos. Amigos, parentes, ou até de pessoas que não conhecemos na existência atual. Eles nos assistem com seus conselhos e não raro intervindo nos atos das nossas vidas, né? O espírito protetor e o espírito guardião são, portanto, o espírito protetor ele vai somando de acordo com as simpatias que nós despertamos no mundo espiritual. E os espíritos simpáticos são os que nos ligam por uma certa analogia. Espírito simpático, nós podemos ter espíritos simpáticos para o bem e espíritos simpáticos para o mal, né? Espíritos simpáticos são aqueles com os quais nós nos afinizamos vibratoriamente, né? Podem ser bons ou podem ser maus. Se forem maus, a doutrina chama de espíritos sedutores, né? É dessa forma que coloca aí o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no preâmbulo da prece que é dirigida. Então aproveitam-se das nossas fraquezas, né? E vão colando na gente aí, vão nos sugerindo comportamentos inadequados. É bom que a gente sempre frise que nenhum de nós tem espírito mal ligado a nós, obsessor, como a gente costuma dizer, né? Se nós não sintonizamos com eles. A nossa sintonia é que determina que eles passem a nos influenciar. Se nós somos espíritos equilibrados, nos alicerçamos na prece, os nossos espíritos simpáticos serão espíritos bons. Se nós não fazemos isso, nos deixamos influenciar pelo momento em que vivemos, nós corremos o risco de atrair para nós espíritos obsessores. Isso é muito importante nos dias de hoje. E nós vivemos um momento de muita turbulência na nossa sociedade. É uma preocupação constante. Nas nossas preces iniciais, nas nossas preces pessoais, no nosso dia a dia, nós estamos sempre pedindo por esses nossos irmãos que estão seguindo caminhos que estão trazendo para eles apenas atraso espiritual, sofrimento. Então a gente pede que eles sejam ajudados a encontrar realmente um caminho que lhes possibilite um progresso espiritual, né? E muitas vezes, sem percebermos, nós sintonizamos com esses espíritos, né? Às vezes até no WhatsApp, às vezes até numa conversa de amigos, a gente sintoniza sem perceber. Basta que a gente, às vezes, silencie e concorde com o que está sendo dito, né? Então, diante da violência, num grupo de amigos, um dos amigos levanta, porque o jeito realmente é instituirmos no nosso país a pena de morte. E, ora, você que é espírita, você sabe que a pena de morte não é a bandeira do espiritismo, porque a gente sabe que não resolve nada. O espírito que desencarna, ele continua atuando no plano espiritual com o auxílio daqueles encarnados que pensam da mesma forma que ele, a sintonia. Então não vai resolver nada. A pena de morte não resolve. O que resolve é nós tentarmos educar melhor os nossos irmãos, trazermos uma condição de vida melhor para todos, que diminua esse estado de beligerância em que nós vivemos. Mas se você simplesmente concorda, fica calado, ou simplesmente diz, é mesmo, uma coisa simples assim, pronto, você sintoniza, você abriu o canal para sintonizar com os espíritos que pensam dessa forma. Então, é muito importante que a gente esteja vigilante. Não é à toa que Jesus dizia que nós devemos vigiar e orar. Vigiar e orar o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos sofrendo as influências que vão nos corromper e vão nos afastar do nosso progresso espiritual. Eu sei que o que a gente está falando aqui, provavelmente todos vocês já conhecem,
todos são estudiosos, sei que saíram dos cursos agora, mas é sempre bom a gente lembrar, a gente fortalecer isso dentro de nós, esses nossos conceitos. A gente precisa estar atento, porque senão nós atraímos esses espíritos sedutores ali, né? Esses espíritos sedutores, esses espíritos simpáticos. Eles são simpáticos. Simpáticos quer dizer, eles sintonizam conosco, com a nossa maneira de pensar. E neste momento, depois nós ficamos de tal maneira enredados que queremos nos desvencilhar deles, e esse desvencilhamento às vezes é difícil, né? Porque eles estão ali querendo se aproveitar do nosso corpo, das nossas imperfeições, dos nossos vícios. Então é importante a gente estar atento e lutar contra isso, meus irmãos. Então é isso. Os maus espíritos são atraídos por nós. Se nós colocamos algum espírito aí na nossa casa mental, algum mau espírito na nossa casa mental, foi porque nós abrimos a nossa casa mental para que eles entrassem, né? Porque se nós mantivermos fechadinho lá, com o cadeadozinho do Evangelho, né, da prática do bem, eles não vão entrar. Então, seguindo lá o Evangelho, portanto, jamais nos encontramos privados da assistência dos bons espíritos, né? Os bons espíritos estão sempre junto de nós, e só depende de nós nos afastarmos dos maus. Então, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por objeto solicitar-lhes a intercessão junto de Deus, pedir-lhes a força de resistir às más sugestões e que nos assistam nas continências da vida. Aí a mensagem inicial, né? Prece intercessória não foi trazida por mim, foi planejada pela casa, mas essa prece intercessória aí, né, que nós devemos dirigir a Deus, né, que nós devemos dirigir a Deus através desses nossos espíritos guardiães, desses nossos espíritos protetores, desses nossos espíritos simpáticos, é esta prece intercessória que vai nos fortalecer. Eu vou até que horas? Até 5h05. Até 5, tá legal. Então, seguindo aqui, pessoal, diz o Emmanuel lá no livro O Consolador, né? O auxílio dos guias espirituais depende do nosso esforço próprio e se acha entrosado no mecanismo de provações indispensáveis ao nosso aperfeiçoamento, né? Então é isso, depende de nós, né? Eu acho que essa é a expressão chave dessa frase do Emmanuel aí. O auxílio dos guias espirituais depende do nosso esforço próprio e se acha entrosado no mecanismo de provações. Porque às vezes os espíritos protetores, os espíritos guardiães, né, os espíritos simpáticos, não conseguem nos ajudar porque nós temos compromissos com aquele sofrimento que estamos enfrentando. Então eles estão ali nos fortalecendo, nos ajudando a superar aquele sofrimento, mas, né, eles não nos abandonam. Nós estamos ali o tempo todo amparados por eles. Isso está na questão 194 do livro O Consolador, né? E aí, voltando àquele ponto, que não devemos confundir anjo guardião, espírito guardião, né, com espírito puro, né? Eu coloquei aí só para a gente lembrar a escala espírita, né? Então, olha lá, os espíritos superiores, segunda classe da segunda ordem. Depois da primeira classe da primeira ordem, vai ser o espírito puro. Então, quando a gente fala espírito superior a nós, não significa esse espírito superior aqui da segunda classe, né? Se nós somos aqui espírito neutro, né, se nós ainda somos espírito batedor e perturbador, um espírito benévolo, um espírito da quinta classe, já pode ser o nosso espírito guardião. Mas a gente começa a fazer com tanta dedicação o bem, né, e conseguimos superar a elevação desse espírito benévolo, bom, aí tem que ser designado um outro, um pouquinho mais elevado que nós. Talvez um espírito sábio, para que possamos continuar tendo assistência do espírito superior a nós. É nesse sentido aí que a doutrina coloca para nós. Essa expressão anjo, né, também, ela é tratada na nossa doutrina, né, por isso que eu prefiro espírito guardião, né, porque anjo lá no livro dos Espíritos, aqui ó, na questão 103 do livro dos Espíritos,
Esses espíritos são designados, espíritos puros, né? São designados como sendo anjos, arcanjos e serafins, né? São denominações. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec faz a diferença entre eles. Mas não cabe a gente fazer isso aqui agora, senão a gente vai perder muito tempo. Então está aqui, ó. No livro dos Espíritos, questão 128, Kardec pergunta: os seres que chamamos anjos, arcanjos e serafins formam uma categoria especial de natureza diferente da nossa, da dos outros espíritos? Não. São espíritos puros. Estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. Então, quando a gente fala anjo, normalmente estamos referindo a espíritos puros. Bom, mas normalmente isso é a acepção da doutrina, né? Mas Kardec ressalva lá, né, que a palavra anjo, embora demonstre essa ideia de perfeição moral, nem sempre ela é utilizada nesse sentido. Às vezes a gente fala lá anjo bom, anjo mau, anjo de luz, anjo das trevas, dando uma outra conotação à palavra anjo, não aquela conotação que a questão do Livro dos Espíritos coloca para nós, que é a de espírito puro. No Livro dos Médiuns, confirmando esse pensamento, Kardec diz: os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todos podem atingir tendo boa vontade. São os mensageiros de Deus, encarregados de velar pela execução de seus desígnios em todo o universo, que se sentem ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. O importante dessa frase aí é sabermos que todos podemos atingir essa condição de espírito puro, essa condição de anjo, né? Todos nós seremos um dia espíritos puros. E isso partindo daquele ensinamento da doutrina de que todos somos criados simples e ignorantes. Não existe atalho. Nós partimos de um ponto inicial em que não temos conhecimento, não temos consciência nem do bem nem do mal, por isso simples e ignorantes, e vamos fazendo com as nossas escolhas o nosso progresso. É isso que a doutrina nos ensina, sem exceções. E eu vou frisar aqui sem exceções, porque há uma ideia que às vezes é disseminada na doutrina, de que Jesus teria sido um espírito que fez uma evolução em linha reta. Ele jamais se equivocou. Ele chegou, né, da sua condição de espírito simples e ignorante à condição de espírito puro como um recordista, uma espécie de Bolt do mundo espiritual. Isso é a maior heresia. Jesus, assim como nós, fez as suas escolhas. Ele errou, acertou e aos poucos foi evoluindo espiritualmente. É claro, ele não fez isso aqui no planeta Terra. Porque nos diz lá o livro A Caminho da Luz, quando Jesus foi designado para ser o governador espiritual da Terra, ele já era espírito puro. No livro A Caminho da Luz nos diz exatamente isso, que Jesus pertencia a uma constelação de espíritos evoluídos, de espíritos angelicais, de anjos, portanto, a uma congregação de espíritos angelicais. E essa congregação se reuniu aqui nas proximidades da Terra em dois momentos. Um primeiro momento, quando a Terra estava se desprendendo como uma bola de fogo daquela nebulosa primitiva, né, que originou o nosso planeta, e aquela bola de fogo, então, foi designada a Jesus para que ele fosse o governador espiritual da Terra. E Jesus passou a presidir toda a evolução do planeta, toda a gênese material do planeta. Depois a gênese orgânica, depois a gênese espiritual, toda a gênese do planeta, Jesus já era espírito puro. Ele fez a sua evolução espiritual em outros mundos. Essa ideia de que ele fez em linha reta
Isso é a ideia de Rusteng, né? No livro Os Quatro Evangelhos, são 4 livros, na verdade, cada um deles tratando de um evangelho de Rusteng, essa ideia é divulgada e muita gente incorporou essa ideia como sendo verdadeira. Nada disso. Jesus foi criado simples e ignorante, não sabemos onde nem quando, e fez a sua evolução. Se não fosse assim, Deus não estaria sendo justo, teria criado um ser privilegiado que chegaria mais rapidamente à sua evolução espiritual, ao topo da evolução espiritual. Então, o primeiro momento foi esse momento em que o planeta estava sendo gestado ali, né, pela natureza. E o segundo momento, o momento em que se decidiu que Jesus precisava encarnar para mostrar o que é amar ao semelhante, né? Nos dar os exemplos das leis de Deus, vivenciar a lei de Deus, para que nós pudéssemos, com o seu exemplo, nos impactarmos e nos sentirmos capazes de realizar também esta trajetória que Jesus trouxe para nós. Então é isso, meus amigos, né? Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Bom, exemplos de atuação do anjo de guarda, né? Eu trouxe aí algumas historinhas. Eu sei que vocês sabem que eu gosto de contar historinha, né? Não ia perder a oportunidade. Eu trouxe algumas aqui. Então, trouxe uma desse livro aqui, ó, Viver em Plenitude, né? Acho que é a primeira ali, né? O Homem Desempregado. É uma historinha simples, está na página 88 do livro, né? Esse livro, Viver em Plenitude, é um dos 5 em que Richard Simonetti comenta todo o livro dos Espíritos, né? Presença de Deus, Viver em Plenitude, Constituição Divina, Um Jeito de Ser Feliz, e está faltando um que eu não me lembro agora, né? Então o nosso Simonetti, ele faz comentário, e ele conta essa historinha, o Simonetti conta essa historinha, a gente só repete aqui. Então a história é essa aqui: um homem desempregado buscou serviço em inúmeras empresas ao longo de vários dias. Esforço inútil, nada dava certo. Angustiado ante as privações que entravam em seu lar, orou contrito, implorando a Deus lhe enviasse um anjo de guarda para ajudá-lo. Pouco depois, como de costume, dirigiu-se à agência de empregos. De passagem por uma banca de jornais, veio-lhe o impulso de ler os anúncios classificados. Naquela época tinha anúncios classificados, né? Hoje quase não tem, né? Hoje a gente consegue tudo pela internet. Comprou o jornal. Havia uma oferta que não estava bem de acordo com sua qualificação profissional, não obstante, resolveu tentar. Conversou com o entrevistador, que relutava em aceitá-lo. No entanto, obedecendo um impulso, deu-lhe a chance. Deu certo. Ele firmou-se na empresa, desenvolveu novas aptidões, resolveu seu problema, constatando que fora a partir da oração que tudo acontecera, como se ela houvesse criado condições para que um espírito amigo o ajudasse. No entanto, pouco poderia ser feito se o seu protetor espiritual não contasse com a sua iniciativa, já que não seria possível trazer o emprego até ele. Os espíritos jamais deixarão de nos ajudar, desde que, ligados a eles pela oração, pelos bons pensamentos, disponhamos-nos a fazer a nossa parte, né? Então, é a historinha aí do homem que estava desempregado e que, simplesmente porque aceitou a sugestão do seu espírito guardião para seguir um anúncio de jornal, ele conseguiu o seu emprego e, desta forma, conseguiu superar aquele momento difícil da sua vida. A ação do anjo guardião junto a nós. Nesse outro livro aqui, Histórias do Dia a Dia, de Dival Boense, tem outra historinha. O do Atravessando a Rua, vamos deixar para uma outra oportunidade, que o nosso tempo já está chegando ao final. E o nome da historinha é Pegadas na Areia. Essa muita gente já conhece, né? Mas é sempre bom a gente recordar. Pegadas na Areia. Uma noite eu tive um sonho.
Sonhei que estava andando na praia com o Senhor e através do céu passavam cenas da minha vida. Para cada cena que passava, percebi que eram deixados 2 pares de pegadas na areia. Um era o meu e o outro era o do Senhor. Quando a última cena da minha vida passou diante de nós, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis e angustiosos do meu viver. Isso aborreceu-me muito e perguntei então ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que eu resolvi te seguir, tu andarias sempre comigo, por todo o caminho. Notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia na areia dos caminhos da vida apenas um par de pegadas. Não compreendo por que, nas horas em que mais necessitava de ti, tu me deixaste. O Senhor respondeu: meu precioso filho, eu te amo e jamais te deixaria nas horas de tua prova e de teu sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, aí foi o momento em que eu te carreguei nos braços. Né? Então, meus amigos, nós temos junto de nós sempre um amigo querido nos ajudando, nos sustentando. É o nosso espírito guardião. E além dele, nós temos os espíritos protetores e temos os nossos espíritos simpáticos. Que esses espíritos simpáticos possam ser espíritos que nos induzam à prática do bem, né? Ou que sejam induzidos por nós a serem espíritos bons, porque nós sabemos que a nossa vibração é que atrai os espíritos para o nosso convívio. Então, só para nós encerrarmos, vamos à prece. A prece sugerida por Kardec para que nós dirijamos ao nosso anjo guardião, né? Então, essa prece está no item 12 do capítulo 28. São 3 preces. Eu escolhi essa aí, me pareceu suficiente para que a gente compreenda como a gente deve se dirigir ao anjo guardião. Então, diz lá o nosso Kardec: espíritos esclarecidos e benévolos, mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida, dai-me força de suportá-la sem queixumes, livrai-me dos maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum mau espírito que queira induzir-me ao mal. Esclarecei a minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir que eu os perceba e os confesse a mim mesmo. Vós, sobretudo, eu botei ali Eurípides Passanufo, mas poderia ser ali Fabiano. Vós, sobretudo, Fabiano, meu anjo guardião, que mais particularmente velas por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, peço fazerdes que me torne digno da vossa proteção. Conheceis minhas necessidades, sejam elas atendidas segundo a vontade de Deus. Então vejam que a prece, ela não apenas pede benefícios, mas pede também para que nós reconheçamos os nossos defeitos, né? E, finalmente, o momento final da prece, quando nós dirigimos diretamente ao nosso Espírito Guardião. Está aí o caminho para nós termos sempre a sintonia com esses Espíritos amigos e, dessa forma, nos sintamos sempre amparados, né? Não vamos jamais nos sentir abandonados, nos sentir desesperados, nos sentir sem nenhum amparo, né? Não nos deixemos abater pela ingratidão, não nos deixemos abater pelos reveses da vida, porque junto de nós temos sempre um espírito amigo, um espírito guardião nos auxiliando, e temos os nossos espíritos protetores velando por nós
graças à simpatia que nós despertamos no mundo espiritual, com o nosso trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso esforço para nos transformarmos moralmente. Porque como espíritas, Kardec dá esse conceito, né? Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. Estamos nessa fase aí, domar nossas más inclinações. Que possamos contar, então, com o apoio de todos esses espíritos amigos que têm nos trazido até aqui, especialmente por Fabiano, que é o mentor espiritual desta casa. Muita paz para todos e não desanimemos. Vamos em frente.